Boa tarde a todos. Retomando os nossos julgamentos na sessão da tarde do dia 24, o primeiro item dessa pauta é o item 192, doutor Marcelo, relator, Nativa Agronegócios, Representações Limitada. Doutor Marcelo, quando estiver disponível, pode passar para o relatório. Boa tarde. Esse processo é o seguinte, foi conduzida uma auditoria, tá, entre os anos de 2000 e 2004, e foi para imposto de renda, PIS e COFINS. Entre os anos de 2000 e 2002, houve autuações de imposto de renda, houve autuações de PIS e COFINS. De 2003 e 2004, eu não tenho histórico nos autos. Tá? Eu sei que o procedimento fiscal foi de 4 anos e sei que foram lavrados autos de infração de PIS, COFINS e imposto de renda para os anos de 2000 a 2002. Perfeito? Nós temos aqui, tá, um processo que é o processo de COFINS, da COFINS. Tá? E aqui é uma situação interessante, porque é a primeira vez que eu pego um processo com essa característica. O que acontece? O processo de imposto de renda, que é o processo principal, nesse processo foram analisadas diversos créditos em conta de resultado, né, se eles deveriam ou não ter sido computados na base de cálculo do lucro presumido. Aí o que aconteceu? Com base nas mesmas informações, foi instruída a autuação de COFINS. Bom, o processo de imposto de renda, ele já teve a sua conclusão na fase administrativa do litígio. Tá? Eu informo aqui o número do acórdão. Então, o que acontece? Eu digo aqui no início, eu peço licença ao presidente, se ele assim permitir, eu sugeriria que nós partíssemos para o voto, porque lá eu coloco eu fiz essa introdução lá no meu voto, e o que eu acho? Eu acho que nós, por uma questão de respeito ao princípio da segurança jurídica, nós temos de adotar, naquilo que for aplicável, aquele acórdão, aquela decisão para esse aqui. E eu, em cada um dos tópicos, eu abordo o que foi decidido lá naquele processo e o trago para cá naquilo que eu julguei como aplicável. E eu, desde já, eu peço desculpas, porque ele é um pouco... Ele tem um número grande de detalhes e eu não gostaria de fazer um resumo, porque eu posso omitir algum detalhe importante. Então, eu queria, assim que o presidente permitir, eu queria passar o voto, mas aí eu vou procurar ler, ele não é muito grande, e eu vou procurar fazer uma leitura dinâmica, se o presidente assim concordar. Ok, doutor Marcelo, pode prosseguir. Bom, então eu fiz aquela introdução, as cópias de planilhas, livros contábeis, eu estou olhando para lá porque aqui a minha tela está ali. As notas fiscais e outros documentos que deram suporte ao trabalho da fiscalização estão nesse processo aqui, então ele está instruído. A fiscalização comparou os itens componentes das bases de cálculo mensais indicados nos demonstrativos preparados pela recorrente com os registros contábeis e apurou receitas não tributadas pelo PIS e pelo imposto de renda. Aqui eu informo qual é o número do litígio e aqui eu falo por que eu reputo que a gente deve preservar os conceitos daquele processo. Bom, a recorrente, ela inicia isso aqui, essa parte aqui eu não preciso de forma alguma ler, né? O primeiro tópico, ela pede a decretação da nulidade da decisão de primeira instância por causa da negativa
de realização de uma perícia, né, para juntada de novos documentos, provimento de novas informações e esclarecimentos. E eu digo a ela que minha leitura do 70235 é de que uma diligência não se presta para isso e eu afasto a preliminar. Depois ele pede o julgamento conjunto, quer dizer, isso ele fez lá no passado, na verdade o outro processo já se encerrou, né? E aí nós vamos para o primeiro tópico aqui, tá, das bonificações. Bom, a fiscalização alega que os produtos recebidos em bonificação devem sofrer tributação, a recorrente, ela alega que os produtos recebidos em bonificação devem sofrer tributação somente por ocasião da venda, e não quando recebidos dos fornecedores. E ela diz que, do contrário, haveria uma duplicidade de tributação, e ela cita aqui um acórdão. Eu como pulei direto para as alegações, aí aqui eu vou dar uma palhinha aqui. O que aconteceu é que a fiscalização, ela pegou e fez o seguinte, ele recebia bonificações em mercadorias de seus fornecedores. Ele debitava, como todo mundo tem muita intimidade com isso, eu sei que eu posso falar um pouquinho da nossa linguagem contábil, ele debitava uma conta de ativo e creditava uma conta de outras receitas. O que não é um lançamento adequado, né? Que não é um lançamento adequado. Ele lançava isso como uma receita, tá? E o que acontece? Na verdade, por quê? Porque a nota fiscal de bonificação ela vem com um valor, né? Aí o que acontece? Essa nota fiscal de bonificação, na verdade, ela não deve receber nenhum valor, né? Perdão, esse lançamento contábil de bonificação ele não tem valor, porque essa bonificação em mercadoria ela não se traduz em um valor monetário que você recebe gratuitamente. O que acontece? Qual é o impacto patrimonial disso? Zero. No momento zero em que a empresa recebe essa bonificação, o impacto patrimonial é zero. O que acontece é, eu comprei 10 unidades de um determinado produto e recebi 14. O que acontece é que o custo unitário diminui. E no momento em que você vende, o resultado dessa venda para fins de imposto de renda é maior do que você teria se você tivesse recebido só as 10. Por quê? Porque você vai faturar, você vai vender 4 mercadorias que você recebeu em bonificação e que tem custo zero. Tudo que você auferir na venda é lucro, tá certo? E qual é o impacto disso? A gente está falando aqui na parte do imposto de renda, do lucro presumido, que vocês sabem, o lucro presumido é uma forma de tributação de receitas, não é uma forma de tributação. Não é uma forma de tributação de lucro, tá? Então... doutor Marcelo, caiu um minutinho, só volta um pouquinho no seu raciocínio, uns 10 segundos, 20 segundos, caiu só um minutinho, caiu só então uns 5 bom. segundos. As bonificações recebidas, elas têm que entrar com custo zero e quando elas saem, elas geram uma receita de venda. Aqui, a tributação pelo imposto de renda aqui no processo é pelo lucro presumido, que é uma tributação presumida por percentuais da receita bruta, a qual, né, você adiciona outras receitas. Então, o lucro presumido também é uma tributação sobre receitas, não é uma tributação sobre resultado. Tá certo? Então, aqui, o julgador do outro processo, ele falou o seguinte, que essa receita de bonificações, a recorrente tem razão. Porque essa receita, ela não tem que ser tributada na base do presumido. Essas mercadorias que entraram sem valor comercial, elas vão gerar uma receita na hora de sair. E lá elas vão sofrer tributação pelo PIS, pela COFINS, e terão essa receita computada na base de cálculo do lucro presumido. Tá certo? E eu que não ia resumir, acabei resumindo, peço desculpas, mas é que eu vou me animando. Então, eu aqui nesse primeiro tópico das bonificações, tá? Eu concordo, tá? É claro que
existe uma relativização, né, nesse caso aqui da segurança jurídica. A gente poderia discutir um pouco mais, mas eu acho que não vai ser necessário. Eu concordo com a decisão da primeira sessão, tá? Eu acho que essa receita ela não é tributável, e eu quero até deixar claro para vocês o seguinte: eu falei que ele contabilizou um débito de ativo, de estoque e um crédito de receita. Aí vocês podem estar achando, mas então distorceu o resultado da empresa. Não, não distorceu. Não distorceu, porque no momento que ele vende a mercadoria, ele baixa aquele custo. Ele contabilizou custo e receita pelo mesmo valor. No momento que ele vende a mercadoria, ele baixa o custo, e ele se encontra com a receita, e o efeito patrimonial é zero. O mesmo zero, né, que seria caso ele tivesse contabilizado corretamente e no momento da entrada da bonificação não ter gerado nenhum impacto. Tá certo? Então, esse primeiro ponto, eu dou provimento aos argumentos para cancelar o lançamento de COFINS sobre as bonificações em mercadoria. Tá? O segundo caso é de publicidade e marketing. Tá? Esse assunto aqui eu já tratei em outros processos meus, né? Supermercado, eu até abri algumas divergências em alguns processos de supermercado aqui na sala. Aqui, o que acontece? Essa empresa ela contrata serviços de propaganda e marketing, e ela recupera uma parte desses serviços. Tá? Aqui eu peço a atenção de vocês, porque o raciocínio ele vai e volta, e eu vou explicar por quê. Ela recupera uma parte desses serviços, tá certo? Ela recupera dos seus fornecedores. Por quê? Porque o cara vende um produto para ela, e aí ele pega e diz, olha, eu vou veicular, né, propaganda do seu produto, eu vou te ajudar também, eu vou contribuir com o teu negócio. Então, participa aqui, divide aqui comigo essa conta. Tá? E aí o que aconteceu? A recorrente ela vem e diz que isso não é receita, é uma recuperação de custos. Tá? Eu tenho uma certa dificuldade em usar essa palavra. E aí ela desenvolve, e ela começa... Não, é um reembolso de custos. E aí eu exploro um pouco o que seria um reembolso de custos, né? A gente tem alguns conceitos no direito das obrigações, e a gente tem alguns outros conceitos contábeis a respeito desse tipo de lançamento. Então, fazendo um resumo, quer dizer, eu não acho que isso seja um reembolso. Por quê? Porque o reembolso, ele é alguma coisa que você incorre em nome de outrem. Então, se você o faz, você deveria debitar um ativo, quer dizer, contas a receber, e creditar uma conta de banco. Você não deve lançar isso como despesa, não deve lançar isso como receita. Então, se você, por exemplo, eu gastei um dinheiro, eu incorri numa despesa de marketing, mas eu incorri em nome do meu fornecedor, então você não deveria ter contabilizado como despesa. Você deveria debitado no ativo e creditado no caixa. E aí, na hora que você fatura contra ele, você também não contabiliza como receita, você debita o teu caixa e credita o quanto você receber. Reembolso de despesa funciona assim, porque você desembolsa um numerário em nome de uma outra pessoa. Ele não é seu. Esse dinheiro, essa despesa não é sua. Então, ela não deve transitar pelo seu resultado. E aqui, você não tem elementos, você não tem um contrato, você não tem nenhum elemento, né, por meio do qual você possa chegar a essa conclusão. Então, o que aconteceu? A recorrente ela não obteve êxito, porque ela usou basicamente o mesmo recurso voluntário que ela usou lá no imposto de renda. E digo isso, porque o julgador da DRJ também viu isso, e o julgador da DRJ usou o voto dele do outro processo, tá? E eu vejo porque ele se refere o tempo inteiro à base do imposto de renda. Então, aqui tem uma casca de banana. Por quê? Porque eu, por um lado, eu digo o seguinte, que essa receita, que esse crédito em resultado, não é um reembolso de despesa, é uma receita mesmo.
Agora, por um outro lado, no caso do imposto de renda, ele votou por incluir a receita no lucro presumido, porque ele considerou que era uma receita. Perfeito. Então, conceitualmente, eu também acho que era uma receita. Só que para o lucro presumido ela entra. Só que aqui no nosso processo da COFINS, ela não, na minha opinião, ela não entra. Por quê? Porque ele estava submetido, como o doutor Ari sabe bem, por estar no lucro presumido, ele estava na 9718. E ele não era uma empresa de marketing. Foi uma receita marginal dele. Não estava na receita bruta dele. Então, para mim, não sofre incidência da COFINS. Por esse motivo. Se ele tivesse no não cumulativo, sofreria. Que o conceito é mais abrangente. Tá certo? Então, esse é o meu segundo tópico. Acabou que eu estou resumindo, né, presidente? Tá bom assim, presidente? Tá ótimo, dá para entender, tá tranquilo. Eu tô resumindo, porque acaba que eu começo a falar e eu começo a me lembrar. Não, mas tá ótimo assim. Então tá bom. O tópico das aplicações financeiras, aqui talvez eu vá encontrar alguma divergência de opinião. O que acontece? No tópico das aplicações financeiras, ele só defendeu a não inclusão das receitas financeiras da base de cálculo do imposto de renda. Ele não defendeu isso para fins de PIS e COFINS. Ele trouxe uma defesa que é a defesa de imposto de renda. Só que eu estou determinando a exclusão da base de cálculo. Porque aqui a gente tem uma decisão do STF, né, em repercussão geral, tá certo? Cuja adoção é obrigatória por nós, tá entendendo? E eu entendo que nós devemos dar esse provimento, né, por força regimental, ainda que de ofício, ainda que não tenha sido pedido no recurso voluntário, tá certo? Aí agora vamos para um detalhe do ajuste monetário. Eu não sei se eu me arrisco a explicar. Isso aqui realmente é o tópico mais complicado aqui. Ele faz transação com café. Com café. Ele faz transação com medicamentos, ele faz transações com café. E aí o que acontece? Ele compra defensivos agrícolas, tá? De um fornecedor e os revende. Então ele compra esses defensivos agrícolas e ele faz uma cotação desse defensivo agrícola, porque isso é o mercado deles, tá? Ele chega para o fornecedor Avente, por exemplo. Tem um exemplo aqui, tá, no meu voto. Aqui no meu voto eu reproduzi, eu adotei, mais uma vez eu adotei o conceito, porque com ele concordei, o conceito do outro acórdão. Porque eu acho que está correto, tá? Esse ajuste monetário, ele, na verdade, ele não é, né, uma receita, uma despesa. O que acontece? Quando ele compra os defensivos agrícolas, ele diz para o fornecedor dele: olha, qual é o teu preço hoje? É 100? Isso equivale a não sei quantas sacas de café. Tá certo? Beleza. Então, quando eu for vender esse meu defensivo agrícola, que eu for vender para o plantador de café, ele vai me pagar esse número de sacas de café pelo preço da saca de café lá. Mas eu não vou perder esse dinheiro. Então, se o preço da saca de café cair, eu perco, mas você perde também. Então, na verdade, esse ajuste monetário, tá, ele é uma base de determinação de preço. Tá certo? Então, só que ele é lançado a débito e a crédito de contas de resultado. Contas que se anulam. Né? E a fiscalização não aceitou isso. A fiscalização ela disse o seguinte: esses lançamentos a débito que diminuem o preço de venda, eles correspondem a uma variação monetária passiva, cuja dedução do preço de venda não é admissível para fins de imposto de renda e tampouco para fins de COFINS. Mas, na verdade, não é. Na verdade, é um parâmetro de determinação de preço de venda. E que os lançamentos contábeis, eles realmente
eles nesse caso, eles enganam. Mas você precisa registrar essas operações. Aí eu acho que não há nenhum engano contábil, não. O que acontece é que o contabilista, né, ele precisa entender o que ele está fazendo. E talvez até isso não tenha sido bem explicado para a fiscalização. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu também estou dando provimento, estou seguindo o conceito do outro julgado e estou dando provimento. Aqui houve eu acho que é o penúltimo tópico, é o último tópico. No último tópico, ele levantou erros de cálculo do fisco. Então, ele tem aqui, eu reproduzi aqui um pedaço do recurso voluntário. A letra A e a letra B, me perdoem, elas já foram, eles já foram concedidos, tá, pela... Deixa eu ver aqui. Os erros da letra A, existem outras falhas na fiscalização. Os erros da letra A e da letra B, eu venho e digo, os mesmos argumentos foram apresentados na impugnação e rechaçados pela DRJ e também pelo acórdão. Tá? E eu nego o provimento adotando os contra-argumentos da decisão de piso, né, que são esses contra-argumentos aqui que eu listei. Tá? Então, eu nego o provimento. Então, no final, né, a minha conclusão final é: eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de ofício da COFINS sobre as bonificações, sobre receitas de propaganda, sobre receita financeira e os registros na conta clientes, cuja contrapartida foi lançada na conta ajuste monetário. Presidente, esse é meu voto. Muito obrigado. Ok, doutor Marcelo, eu fiquei com a dúvida, como é que funciona essa receita de propaganda? Ele contrata propaganda, o dinheiro e a empresa devolve uma parte para ele? Como é que fica isso? Um cashback? Tratou uma empresa X para fazer a propaganda para ele, acho que é igual de alguns produtos. Então, por exemplo, eu citei defensivo agrícola, tá? Então, vamos lá. O defensivo agrícola ele é produzido pela Aventes, pelo laboratório Aventes. E ele, na ativa, tá? Ele compra esses defensivos e revende para os produtores rurais. E ele contrata uma empresa de propaganda para divulgar o nome desses defensivos. Como esses defensivos são produzidos pela Aventes, ele divide a conta com a Aventes. Entendeu? Então, seria, no caso, um retorno de custo dele aí. Porque, pelo que eu entendi, ele está pagando integralmente essa propaganda e parte que ele tem um acordo com a Aventes, também devolveria parte dela, vamos supor, entre aspas, que é uma parte que ele pagou. Essa recuperação de custo dele. Aí, no trabalho de imposto de renda, a turma do CARF analisou a operação e concluiu que isso é uma receita da Nativa, dessa empresa que nós estamos analisando aqui. É uma receita. Eles concluíram isso. No outro processo, eles concluíram que era uma receita que deveria ser computada na base do presumido. Ponto. Beleza. Eu trouxe esse conceito de que é uma receita, não é um reembolso de custo. É uma receita. Eu peguei, qual é a natureza dessa receita? Eu entendo que não é uma receita, tá? Essa é uma receita, mas ela não é uma receita componente do faturamento. Por quê? Eu até escrevi aqui no meu voto, a gente já tem consagrado no Supremo, né, que pela 9718, o faturamento é o produto do desenvolvimento das atividades fins. E essa não é a atividade fim dele. Ele contratou uma empresa de marketing para fazer uma propaganda de alguns produtos que ele revende, e ele fez lá um faturamento. Isso não é a atividade dele. Foi uma receita marginal. Como seria uma receita de juros sobre contas a receber em atraso,
como seria, por exemplo, uma receita de aluguel de uma máquina ou de um imóvel que não tivesse ocupado, uma receita marginal fora da receita do faturamento, assim concebido nos termos do STF, que seria o produto das atividades fins. Uma receita não operacional, praticamente. Não, na verdade... Praticamente, não é uma receita. Teve até um caso de mercado... Número 1, essa nomenclatura até já acabou, tá? Não existe mais receita não operacional. Isso até já acabou. No passado, né, no meu tempo e no seu tempo, doutor Ari, porque aqui só tem jovens, né? No nosso tempo, né, o não operacional eram operações ligadas ao antigo ativo permanente, né? Operações com contas de investimento, imobilizado e o diferido, que também acabou já. Isso não seria uma receita não operacional. No passado e agora, isso a gente classificaria como outras receitas operacionais, fora das receitas integrantes do lucro bruto, Ari, falando a nossa língua, fora daquelas receitas integrantes do lucro bruto, que seria o faturamento lá, o 12 do 1598,77. Concordo. Marcelo, só para esclarecer, na decisão do imposto de renda se entendeu que era receita, mas não foram tão a fundo como você está indo. Doutor, eu vou pedir desculpas, eu não entendi o que a senhora falou. No processo de imposto de renda, se concluiu que era receita, mas não se entrou nesse nível de discussão de que tipo de receita. Não, falou que era receita bruta, né? Porque para fins de imposto de renda, bastava ser classificada como outras receitas operacionais, que ela passava a ser integrante do lucro presumido. Era lucro presumido. E teve essa classificação, outras receitas operacionais? Só fico pensando numa coisa, posso fazer um comentário? Porque o faturamento, a receita bruta, ela é pelo artigo 12 do decreto 1577, né? O quê? 1598. Isso, 1598 de 77, é isso? Tá. Ele diz que receita bruta é aquele resultado, né, aquela receita oferida com venda de mercadorias, venda de serviço, ou venda de mercadoria e serviço. Mesmo que seja um serviço que não seja objeto da atividade fim da empresa, ou que nem esteja no contrato social, mas ela presta aquele serviço com habitualidade, com uma atividade econômica sendo desenvolvida, que é o caso aqui que eu entendo que ele presta um serviço de publicidade para os seus fornecedores, e ele cobra por isso, né? Mesmo que ele não tenha lucro no serviço, mas ele desenvolve uma atividade econômica, eu entendo sim que houve um serviço, e eu tenderia a dizer que isso faria parte do faturamento dele, da receita bruta, mesmo que não esteja no contrato social. Senão, eu compreendo. Eu tenho a mesma opinião que o senhor, a mesmíssima opinião. Eu só não classifico, para mim, não é o contrato social que decide isso, é a habitualidade. Isso. Mas eu pela leitura que fiz dos autos, eu não depreendi essa habitualidade para que fosse assim tributada, esse elemento indiciário tinha que ter sido trazido pela fiscalização. Ótimo. Então foi bom ter feito o comentário, porque a minha dúvida era essa. Não há nos autos, mas isso eu escrevo no meu arrazoado. Não há elementos que conectem isso com a atividade da empresa. É porque a gente julgou vários casos de supermercado, por exemplo, em que ele fazia isso com certa habitualidade, mensalmente. Eu vou pedir licença nos que nós julgamos, tá? Eu acho que a maior parte deles foi no âmbito da 10833 e 10637, cuja base de cálculo é mais abrangente. Sim, mas nós, pelo menos... Isso aí não era uma coisa importante. Não, mas o supermercado faz isso com habitualidade mesmo. Isso, pelo menos nos casos que eu julguei, eu coloquei isso como receita bruta. Mesmo que seja não cumulativo, eu coloquei que fosse uma receita bruta de serviço. No varejo isso é habitual. Então, esse aqui do nosso caso, que estamos julgando agora, foi questões eventuais. Eventualmente, ele cobrava um... Não, eu não estou dizendo que seja eventual, estou dizendo que não há elementos para você tirar isso
de uma conta de outras receitas operacionais, como foi registrada nos livros, dizer, está errado aqui, tem que botar no faturamento. Não há esse elemento. Entendi. Você não está afirmando o contrário. Você está Não. uma comprovação de que é uma atividade... Você não está dizendo que isso poderia ser um serviço se fosse habitual. Você não está dizendo... Agora, não há nos autos esse elemento. E outra coisa, ele não tem força, né? Pelo que eu li nos autos, ele não tem essa força de vendas. Perdão, ele não tem essa força de prestação de serviço. Ele não tem esse elemento. Pelo que eu li do balancete dele, das coisas que eu vi, eu não consegui encontrar esse elemento. Que o mais fácil seria deixar tributável, né? E na linha do outro processo, né? Não, seria isso. Foi perfeita essa sua investigação, porque no momento que ele começa a fazer isso com caráter econômico mesmo, aí eu sabia que você tinha entendimento, eu achei até estranho, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes, de que receita bruta não precisava nem estar no contrato social, né? Tanto pode pegar uma empresa informal, uma empresa de sociedade de fato, que vai ser sujeita à prestação de serviço. Eu já peguei um monte de empresas holding, né, que deixam dentro do ativo imobilizado dela todos os imóveis que são usados pelas operacionais e alugam. Então, para mim, isso é receita da atividade dela, porque ela é a única receita dela, além da equivalência patrimonial. Entendeu? Então, eu fecho 100% com o seu... Eu só não tinha elemento para reclassificar a receita dele. Agora ficou claro, Marcelo. Obrigado. Bom, eu não sei se alguém tem mais algum comentário. Eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito dos senhores, eu acho que está correto, mas eu entendo que porque também por causa de supermercado, que eu já trabalhei muito com processo, esse tipo de processo de supermercado, eu tenho a visão de que, no caso, não é o conceito de operacional e não operacional, né? Também a gente não funciona assim. Eu entendo que o faturamento dele envolve aquelas atividades típicas da atividade que ele está exercendo, ou seja, situações em que ele tem, pelo tipo de atividade que ele tem, que não seria comum ele ter, qualquer outra empresa ter. Então, nesse caso específico, esse retorno que ele tem de marketing, essas coisas das bonificações, eu acho que faz parte da atividade dele. Outras empresas da mesma atividade também recebem o mesmo tipo de remuneração. Mas, respeito à posição dos senhores, não acho que esteja nada de colocado, é uma questão de interpretação. Agora, eu fiquei com a dúvida, doutor Marcelo, que aí eu queria tirar, que era o seguinte: no caso de publicidade, é porque, se eu não me engano, lá no final tem uma conclusão, é só porque eu já tenho a minha convicção, mas é só para eu entender. É porque o senhor está entendendo, a única exclusão é porque o senhor entendeu que não é uma coisa habitual e nem tem comprovação, né? Não é só isso, né? Não tem nenhum outro argumento não, né? Doutor Marcelo, o microfone está desligado, o microfone. Como eu digo aqui, eu sigo a linha do ministro César Peluso, de que receita bruta é a receita da atividade típica. No caso Intel, a recuperação de despesa de propaganda foi contabilizada como outras receitas e não há qualquer informação de que as atividades de propaganda e marketing integrassem o rol de atividades típicas. O efeito, de acordo com a cópia do contrato social, aí eu boto aqui as atividades. Reitero que a decisão recorrida concluiu pela incidência da COFINS exclusivamente com base na solução de consulta 15, que por seu turno manifestou interpretação da legislação do COFINS. Entendeu? Então, diante da ausência de qualquer documento que comprove que tal tipo de receita derivasse da atividade típica, eu dou provimento. Foi nesse sentido. Ok, não, tranquilo. Bom, eu entendo que dessas situações, que a gente ficou, então, a gente está discutindo, na verdade, tem as preliminares, mas o que vai entrar na base de cálculo, se não me engano, é a questão das bonificações, as aplicações financeiras e a receita de marketing, é isso, né? Bonificação, propaganda e marketing, aplicação financeira e o ajuste monetário. Tá, aplicação financeira e ajuste monetário, tá. Eu tenho um entendimento que eu acho que as duas primeiras são atividades que dizem respeito genericamente à atividade dela, como eu entendo supermercado também, porque é a atividade típica que ela recebe pela atividade dela, mas eu entendo claramente, não estou discordando de nenhuma posição, não, eu só estou deixando a minha. Agora, as outras duas, de financeira, para mim, são óbvias. Presidente, é importante o senhor ter noção de que o senhor vai fazer incidir 2 vezes a COFINS sobre a mesma base de cálculo.
Sim, mas aí eu tô falando, a questão de, eu acho que não seria, porque a gente está julgando o direito aqui de interpretar ou não. Se depois tem ou não, aí talvez tivesse que fazer a exclusão ou fazer o crédito e débito, que é o que vai fazer lá da COFINS, lá do cálculo. Agora, para mim, o problema é mais de entendimento, entendeu? Eu acho que aí não dá para poder fazer uma comparação por outra, como aqui vai tributar lá, não vou tirar. Eu entendo que ela não é tributável, porque a bonificação é uma operação que comercialmente não tem valor comercial. Sim. Então a gente não pode atribuir a ela isso. Entendeu? É apenas isso. Mas eu respeito o seu ponto de vista. Ok. A empresa pagou, recebeu 14 mercadorias e pagou o equivalente a 10. E aí o preço unitário mudou. Doutor Salvador. Não, é que eu tinha entendido isso. Eu estava pensando que a gente estava falando de bonificações que ele recebe dos fornecedores. É isso mesmo. E aí seria a redução de custo de aquisição. Isso aí. Só que aqui na conclusão, é aí que me deu dúvida agora. Você falou sobre bonificações de vendas. Não, então eu posso ter escrito alguma coisa errada. Deixa eu ir lá ver. É nas aquisições, né? Ele recebe bonificação nas mercadorias. Onde é que eu escrevi bonificação de venda? A conclusão, lá no final, no dispositivo do voto. Ah, tá. Então tá errado. Desculpa, eu errei. Ok, então tá esclarecido. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos passar a votação? Ok. Então, doutor Marcelo, pelo que eu entendi, é integral, né? O seu voto Não, parcial. Não, é parcial porque ele apontou umas divergências de cálculo que eu adotei o voto da DRJ e neguei provimento. Ok, mas quantas vezes está ok? Então tá ótimo. Está aqui, está na conclusão do voto, eu já li aqui. Bom, então o doutor Marcelo está dando provimento parcial para cancelar os orçamentos referentes às bonificações de venda, receitas de propaganda e publicidade. Mas não é de venda não, tá? Eu estou mudando já aqui. Bonificações, bonificações de fornecedores. Tá, ok. Então você vai mudar aqui, deixa eu até mudar aqui, que se eu copiar, eu não copiei errado. Bonificações de fornecedores. Eu já estou até mudando aqui, porque eu estou usando o meu arquivo particular aqui, do meu computador. Tá, ok. Então, são bonificações de fornecedores, receitas de propaganda e publicidade, receita de aplicação financeira e registro na conta cliente cuja contrapartida. A aplicação financeira é aquele ajuste monetário e a aplicação. Ok. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Bom, em primeiro lugar, parabéns, Marcelo, pelo voto. Está muito bem feito, muito bem fundamentado. Realmente, eu fiquei pensando muito, né? Não vou seguir integralmente em função de eu concordar com as observações do Wanderley em relação às atividades típicas, então eu vou abrir divergência em relação aos dois primeiros. Mas o seu voto muito bem feito e me deixou aí com bastante dúvida. Parabéns. Ok. Doutor Ari, por favor. Eu também fiquei pensando nessas atividades típicas, mas como não tem comprovação, como o doutor Marcelo falou, eu voto com o relator. Perdão, desculpa. Doutor Ari, obrigado. Como é que vota, doutor Salvador? Em relação ao voto do Marcelo, parabéns, está muito, muito bom mesmo o voto. Em relação às bonificações, eu entendo mesmo que não é receita, isso seria um redutor do custo dele, é como se fosse um desconto incondicionado, né? Eu tinha ficado na dúvida em relação aos serviços de publicidade, mas depois do esclarecimento do Marcelo, eu acompanho integralmente o Marcelo. Ok. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco, como vota? Eu acompanho integralmente o relator, gostei dos esclarecimentos, de toda essa didática que o Marcelo tem. Parabéns, Marcelo. Obrigado aí pelos esclarecimentos com o relator. Ok, obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutora Semiramis. Doutor Breno? Acompanho, presidente, agradecendo o Marcelo aí pela forma didática que expôs o tema, principalmente para os novatos. Ok, obrigado, doutor Breno. Eu acompanho a divergência da doutora Lisiane. Então, pela minha contagem aqui, foi maioria de votos, vencido eu e a conselheira Lisiane, que mantivemos o lançamento em relação
as bonificações e a receita de propaganda e marketing, é isso? Ok? Então, esse foi o voto. Provimento parcial, por maioria de votos vencidos, Winderley e Lisiane, no que se refere às receitas de propaganda e publicidade e às receitas de bonificações. Não, o Ari votou integralmente com você, Marcelo. O Ari foi com o relator? O Ari votou integralmente com o relator. Foi isso, doutor Ari? Foi. Bom, então, fechado esse item 192. O próximo item da pauta, doutor Salvador, é o item 193, COPER, representação e participação limitada. Quando estiver disponível, fica à vontade. Eu já coloquei na pasta, mas está dando problema para mim a pasta T. Eu vou abrir no meu local, tá? Depois que acabar aqui o meu relatório, eu queria pedir uma pausa para eu reiniciar meu computador, porque eu não estou conseguindo conectar a VPN mais. Está dando pau na VPN. Mas como eu tenho esse arquivo localmente, eu vou... Mas você não acha melhor? Eu posso dar uma pausa agora, e quando o senhor faz o intervalo, e a gente dá uma pausa de 5 minutos, aí volta já com o voto todo pronto, para evitar problema. Podemos ir para o meu, porque o meu, eu acho que esse vai ser rapidinho. Mas aí a gente volta, que o senhor já lê e já faz, se precisar alguma coisa da máquina, a gente já faz. Eu dou um intervalo de 5 minutos só e a gente volta, pode ser? Eu vou reiniciar que a VPN não está entrando. Porque pode ser que tenha algum questionamento, alguma coisa, se eu preciso mostrar algum processo, pode dar problema. Então eu vou dar... Entrou? Entrou? Então melhor. Então pronto. Entrou, então podemos conseguir, então. Continuamos com o relatório, então. Ficou um tempão aqui processando a conexão da VPN, mas agora entrou. Tá, deixa eu abrir aqui, é o COPER, né? É o COPER representação, item 193 da pauta. Tá. Esse aqui é o seguinte, ó, ele é um processo que eu fiquei na dúvida se eu colocava ele em pauta ou não, porque ele não preenche claramente a portaria da sessão virtual. Deixa eu colocar aqui para ver vocês. Ele é um processo que ele é acima de 1 milhão, mas ele não é um processo que discute matéria de incidência do tributo. Ele está discutindo questões apenas de nulidade do auto de infração. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu e aí a gente bota para discussão se isso aqui deve ir para uma sessão presencial ou se ele está de acordo com a portaria ou não para a sessão virtual, tudo bem? O que aconteceu aqui? O auto de infração ele é fruto de uma auditoria em que o auditor fiscal, ele verificando a DIPJ e a DACOM, o DACOM, ele verificou que tinha uma apuração de PIS e COFINS, tinha apuração de imposto de renda, tinha apuração tudo no DIPJ e no DACOM. Só que a DCTF, tudo que é outubro de 2006 a março de 2007, ele entregou como zero de tributo devido a título de PIS e COFINS. O fiscal, então, ele lavrou um termo de intimação e intimou o contribuinte para trazer a escrita contábil e a apuração do PIS e COFINS, para justificar essa diferença. Deu 20 dias úteis para isso. O contribuinte, ele respondeu que ele não ia conseguir cumprir com a intimação, porque ele sofreu algumas reestruturações internas e ele não estava encontrando documentação, e ele não poderia entregar. Então, depois, o fiscal ele fez uma outra intimação, pedindo o demonstrativo de novo, né, uma planilha com demonstrativo da diferença, indicando, inclusive, quais são as contas contábeis, e pediu para explicar se a DCTF está zerada, porque ele pagou de outro modo, por exemplo, por um PERDECOMP, e pediu para juntar as PERDECOMP, se fosse o caso. Deu mais 20 dias úteis para isso. E o contribuinte falou que ele não conseguia encontrar os documentos e não ia conseguir cumprir com a intimação. Então o fiscal falou assim, olha, eu tenho o DACOM informando que você deve X, DCTF zerada, eu vou lavrar a outra infração para constituir o crédito tributário conforme a sua apuração do DACOM. Qual que é a defesa do contribuinte? Ele diz que o termo de fiscalização ele é nulo, porque, primeiro ele fala que não tem no termo de estimação, não tem quais são os tributos que ia ter fiscalização. E, olhando o termo de fiscalização, tem sim, dizendo que vai fiscalizar PIS e COFINS. Depois ele afirma que não houve as prorrogações do termo de fiscalização, e houve prorrogações. Depois ele afirma que os 20 dias para ele trazer a documentação era arbitrário e em um prazo muito pequeno, e que ele não conseguiu cumprir, então era cerceamento de defesa. Então, são esses os argumentos de defesa do contribuinte. É só uma questão de nulidade.
Vocês acham que dá para a gente votar isso numa sessão virtual ou não? O processo está acima de 1 milhão? Bem assim. Eu acho que não dá para votar, não. No caso, a exceção mesmo é só para súmula e repetitivo. Não tem, e a gente não tem, apesar das nulidades estarem tranquilas, mas a gente não tem súmula específica para nulidade. Tem só uma súmula para esse caso, que é o do termo de intimação, termo de procedimento fiscal, que é a súmula 46, que na verdade fala que o lançamento de ofício pode ser realizado mesmo que não tenha intimação, enfim. Sim. Mas é a única súmula aplicável aqui. Mas as outras matérias não estão simuladas e o valor está acima de 1 milhão, então a gente não pode, eu entendo que não pode, a gente pode submeter a turma como preliminar. Não, eu fiquei na dúvida só por isso, então, pode ir. Que não é o caso. Tá, vamos retirar. Eu vou ouvir os conselheiros. Acho que não precisa ser voto, né? Isso aqui precisa ser votação. Não, mas eu vou ouvir só por uma questão de prática, para a gente saber a posição da turma, porque eu como presidente vou tirar, mas de repente tem alguém que pensa ao contrário, a gente pode discutir. Doutor Lisiane, o que a senhora acha? Doutor Lisiane, por favor. Eu acho que não dá. Ok. Doutor Marcelo? Eu acho que não dá, não. Eu acho que a gente corre um sério risco de ter esse julgamento anulado. Ok. Doutor Ari? Eu acho que não dá. Concordo com o Marcelo e com o senhor quando diz que só tem súmula para uma matéria. As outras não estão simuladas, então não dá para julgar. Ok, doutor Marco? Também entendo que esse processo deve ser retirado de pauta. Ok, doutora Semiramis? Eu concordo, não tem como levar a julgamento, porque... Bloqueou a doutora Semiramis? Não, ela travou, congelou. Congelou. Você está no low definition, Semiramis? Não sei se você não está ouvindo. Você está no low, Semiramis? Ok, então pode continuar. É que congelou um pouquinho, então você entende que também não pode... Não dá. Teriam que ser todas as matérias objeto de alguma súmula, e mesmo que tivessem várias matérias simuladas, e mesmo que tivesse uma ainda fora, acho que a gente não poderia julgar. Acho que a portaria é bem clara que a matéria toda tem que estar dentro de precedente. Ok, obrigado a você mesmo. Doutor Breno? Presidente, eu acompanho os demais colegas e acho que é um tanto quanto temerário. Ok, obrigado. Eu também já tinha posicionado, né? Então, doutor Salvador, vou tirar, tá? Eu vou tirar de pauta para levar para a sessão virtual, ok? Para sessão virtual, não, perdão, para a sessão presencial. Isso, para levar a sessão presencial. Na dúvida, acho que a gente tem que retirar. Ok? Então, ficou retirado de pauta para o julgamento em sessão presencial. O próximo item aí seria o 194, a doutora Lisiane, é um repetitivo também, um lote repetitivo, EDP Lajeado Energia SA, é o item 194 da pauta. Doutora Lisiane, por favor, quando estiver disponível. Já está na pasta. Começar? Pode sim. Esse processo é relativo a COFINS, e, na verdade, tem alguma semelhança com uma de COMP, que a gente apresentou, e depois um despacho decisório negando, né? Tem algumas especificidades, porque o contribuinte ele apresentou uma retificação e também ele entrou com mandado de segurança para que fosse reconhecida a denúncia espontânea. Então, essas que são as especificidades desse caso. Na DRJ, a decisão foi desfavorável ao contribuinte, deixa eu ver se eu acho aqui, mas foi por questões de provas. Então, eu acho que o relatório pode ser resumido nesse ponto, e aí no voto eu entro mais em detalhes. Ok, alguém tem algum esclarecimento? Então pode passar o voto, doutora Lisiane, por favor. Por favor? Ok. Bom, a recorrente no recurso voluntário, novamente, ela defende a existência do crédito, e ela apresenta alguns documentos importantes que ela não tinha apresentado até o momento. Então, esse eu acho que é um ponto bem importante, né? Porque
ela juntou contratos do serviço que ela prestava, né, e também documentos contábeis, que me parecem que, né, talvez possam mudar esse entendimento, mas ela só juntou agora. Em relação à denúncia espontânea, uma concomitância, me parece que não há concomitância, apesar dela trazer o processo, porque aqui não foram lançadas as multas, né, é só a questão da compensação, portanto, acho que não cabe a discussão da denúncia espontânea. E aí, eu acho que, talvez, né, tendo em conta que ela só apresentou os documentos mais importantes, ou só apresentou os documentos nesse momento, minha sugestão seria uma diligência para que, né, a unidade verificasse esses documentos. Tanto os contratos quanto os documentos contábeis. Eu tenho um problema, assim, eu acho que a situação de apresentação de documento, porque o PAF, ele é meio rígido com a apresentação de documento, né? Ele diz lá as situações, na impossibilidade e tal. Quando o contribuinte é intimado, reintimado de trazer documentos, eu sou um pouco resistente a gente aceitar eles na segunda instância, porque eu acho que aí a gente, assim, o contribuinte teve chance, a não ser que tenha um motivo justificado para não apresentar, igual quando o doutor T. Salvador falou no voto anterior, né? O contribuinte pede uma semana, ele precisa de mais tempo, o fiscal não dá, é uma situação meio estranha. Mas quando é dado para ele várias oportunidades dele apresentar documento, e ele aparece com os documentos aqui na segunda instância, sem motivo aparente nenhum para não ter entregue esses documentos quando ele foi intimado lá nas diversas vezes do processo, eu sou meio resistente, porque senão a gente cria um hábito. De repente, os contribuintes apresentarem documento faltando uma semana para o julgamento de segunda instância, a gente vai sempre baixar para verificar, eu acho que não é correto. A não ser que seja uma coisa muito específica, por exemplo, sei lá, está faltando uma nota fiscal, está faltando um contrato específico, e esse contrato aparece e ele era o cerne do problema, né? Sei lá, um grande contrato, uma coisa parecida, e ele aparece, eu acho que aí é relevante. Mas nesse caso específico, que é contabilidade, são coisas que o contribuinte tem que ter à mão, entre aspas, para entregar para a fiscalização. Intimado, reintimado, primeira instância, e ele não traz, eu sou um pouco resistente para aceitar eles em segunda instância. Eu acho que aí a gente não pode voltar lá atrás e começar tudo, a não ser que ele me dê algum motivo razoável para não ter trazido esses documentos, né? Aí tudo bem, é um argumento. Mas só o fato dele apresentar, eu sou ideia. O caso das DECOMPs, que são, principalmente as eletrônicas, é um pouco diferente, porque lá a gente não tem uma fiscalização típica, né? A gente tem uma notificação de lançamento, o contribuinte recebe a notificação, normalmente, às vezes, é genérica, não fez a retificação e tal, e aí a gente acaba tendo que fazer esse meio que fiscalização no período já de julgamento, que também não é o ideal, mas é o que a gente faz, e eu acho que aí tem sentido, porque o contribuinte não foi nem intimado, não teve como se contrapor aquele fato. Agora, nesses casos que tem uma fiscalização, que parece que é o caso aqui, eu até posso estar enganado, que ele foi intimado, reintimado, teve todos os prazos e tal, e ele não traz, eu sou meio resistente a trazer, tá? A não ser que seja uma coisa muito específica, um contrato, uma coisa muito óbvia, que seja, mas mandar refazer toda a contabilidade depois de esse processo de 2009, então eu vou, 11 anos depois, mandar fazer tudo o que a fiscalização fez em 2009, quando ele tinha a obrigação de entregar os documentos, e foi pedido o que é normal, foi pedido livros, não foi pedido nada absurdo. Então, é uma posição minha, mas eu queria ver os senhores, o que os senhores acham? Bom, eu acho que a gente sempre aceita, mesmo em recurso, várias vezes. A gente já aconteceu isso ontem, a gente já debateu isso ontem. Aqui, eu acho que talvez a negativa não é nem por ter trazido o que era devido desde o início, agora em recurso, mas não sei se ele fez aquilo que a gente sempre fundamenta nos nossos votos, que é aquela circularização das informações, né? São todas as conciliações entre os livros, as declarações e os pagamentos. Então, às vezes, ele juntou isso em recurso voluntário, mas não tem essa conciliação. Então, aí também não adiantaria fazer a diligência, né? Então, talvez negar por esse aspecto, na minha opinião, seria mais correto, porque eu não gostaria de amarrar o entendimento de que não vamos aceitar, porque, como era documento ordinário, teria que ter sido apresentado desde o início. Eu acho que isso é uma amarra para nós, e várias vezes eu tive documento juntado em julgamento, assim, na sessão. Vocês lembram disso? E a própria turma pediu retirada de pauta para análise dos documentos. Então, como a Lise colocou aqui,
que foram apresentados contratos e o livro diário, e eu não vi ela colocar no voto de que foram apresentadas as conciliações, que é toda a amarração da documentação. Então, acho que por isso, talvez não haja cabimento para solicitar uma diligência e haja fundamento para uma negativa de provimento. Mas eu não usaria a justificativa da extemporaneidade, não. É que aqui me parece que tem uma agravante em relação aos casos que a gente costuma aceitar, porque está sendo informado para ele quais são os documentos necessários, intimando ele a apresentar desde o início, né? Pelo que eu entendi da fala do Inderlei, ele foi intimado para se manifestar, para fazer o despacho, não foi despacho eletrônico, foi despacho manual? Foi despacho eletrônico, não parece que teve intimação, não. Parece que ele apresentou na manifestação de inconformidade aqui. Ele já manifestou na manifestação de conformidade? Porque está escrito aqui no relatório que após a análise da DECOMP de forma eletrônica pelo sistema da RFB, foi emitido o despacho decisório, uma vez que, embora localizado o pagamento, os créditos foram integralmente utilizados. Eu acho que ele não está certo o que o Semelho me disse, está certo. Eu acho que ele não foi intimado. Eu acho que ele trouxe os documentos na manifestação já, para a apresentação da DRJ. Aí a DRJ que disse que faltava liquidez e certeza e faltava prova, ele trouxe no recurso, mas sem fazer a conciliação. Igual o caso que a gente julgou seu ontem, acho. Isso, foi. Foi. É isso mesmo. Então, eu acho, parece que ele não teve oportunidade ele não foi intimado, não. E tem uma coisa aqui também, é o seguinte, eu tô lendo aqui, ele na manifestação de inconformidade, ele trouxe uma planilha, porque o problema dele era o que deveria ser tributado pelo cumulativo e pelo não cumulativo. E aí ele trouxe uma planilha demonstrando esses cálculos e a apuração do que ele chama de crédito, né? E aí eu tô tentando achar aqui por que a DRJ negou, não sei se foi por apresentação de provas. Porque o DARF já está colocado num débito. Não, eu estou falando por que a DRJ negou. Eu acho que ela disse que a planilha era insuficiente. Aí o que ele fez? Ele chega no recurso voluntário e ele traz mais. Aí ele traz com os contratos e com os livros contábeis. Eu particularmente, acho que ele está combatendo, e ele começou a combater isso e ter essa noção na primeira instância. Agora, então, acho que eu estou de acordo com a resolução. Eu também. A não ser, eu sempre dou uma olhada no material que vem, para ver se ele tem alguma consistência. Porque eu, por exemplo, eu já vi o cara pegar e mandar assim 15 mil. Mandou direitinho. Pois é, eu já vi ninguém mandar assim 15 mil cópias de livro diário e que a gente não consegue fazer nada com coisa nenhuma. Agora, se a coisa está direitinho, eu estou inclinado a acompanhar a relatora. Deixa eu dar uma revisada aqui no que eu falei, até porque eu continuo achando o que eu achei, né? Porque eu acho mesmo, mas nesse caso específico, eu estava olhando, o doutor Ari lembrou muito bem, eu fui olhar porque eu tinha entendido que era uma fiscalização, que ele tinha sido intimado. Aí eu fui olhar aqui, foi isso que o doutor Marcelo até falou. Teve um despacho eletrônico, ele trouxe parte, a fiscalização negou, porque ela entendeu que não estava, inclusive, a justificativa da DRJ pelo acordo é que não estavam os documentos contábeis, por isso é que ele não aceitou. Então foi o que ele trouxe agora. Então, correto, Lisiane. Doutor Lisiane, me desculpe, aí eu tinha entendido que já tinha sido intimado dos documentos lá no início e não foi. Então, aí é o padrão do que a gente faz aqui já. Então, tendo uma informação relativamente circunstanciada, ele demonstrando os cálculos e as planilhas, a gente baixa em diligência, porque, na verdade, esse trabalho não foi feito na fiscalização, porque não teve fiscalização. Eu tinha entendido que teria tido, por isso é que foi feito. Então, pode retirar o que eu falei do ponto de vista desse processo, que eu entendo sim pela resolução como pertinente. Doutor Breno, queria falar? Eu também retiro pelo seguinte, porque eu tinha entendido que, apesar de ele ter trazido agora, não tinha feito o fechamento do problema. Então, se somando o que ele já fez, dá para se ter uma razoabilidade, ou seja, um início de prova de que realmente ele vai comprovar o crédito, aí eu acho que cabe mesmo a diligência. Eu tinha entendido que a documentação não era suficiente, mesmo sendo trazida em recurso voluntário.
Tá bom? Então, ele trouxe, a TDRJ afirmou que faltava. Bom, se ele trouxe que faltava, então acho que está correto mesmo. Eu achei que ele não tinha trazido, tá? Mas, enfim, se a relatora está dizendo que ele trouxe, eu também sou favorável à resolução. Ok, doutor Breno, o senhor queria falar, doutor Breno? Não, presidente, é só para mais um argumento para reforçar também o posicionamento da relatora, que, eventualmente, negando-se pelo provimento, vamos supor, e ele tendo realmente um acervo probatório robusto, ele depois ganha, vai reverter isso no judiciário, ou seja, mais um processo lá na frente, né? Então, algo que havendo realmente direito na comprovação documental, já encerra logo o assunto no administrativo, né? Então, a relatora tem razão. Também não vai concluir, né, favoravelmente a ele. Pois é, com certeza. Ok, tranquilo, mais algum comentário? Podemos colocar em votação. Então, a relatora está propondo, pelo que eu entendi, doutor Elisiane, está propondo a conversão em diligência para que a unidade de origem verifique os documentos apresentados pelo contribuinte. Ok? Doutor Marcelo? Com a relatora. Doutor Ari? Acompanha a relatora. Doutor Salvador? Com a relatora. Doutor Marco? Acompanha a relatora. Doutora Semiramis? Acompanha a relatora. Doutor Breno? Também acompanha, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, foi convertido em diligência para verificação dos documentos trazidos pelo recorrente aos autos, ok? E aí vai ser repetida essa mesma posição para os processos de 195 até 204, se eu não me engano. 206, isso. Então, foi convertido em diligência até o 206, repetitivo. Doutor Marcelo, agora, obrigado, doutora Elisiane. Desculpa aí ter feito um monte de comentário, que na verdade não era que estava nos autos, é porque eu tinha entendido, não sei se pelo seu relatório e depois de ter olhado, que tinha tido uma auditoria anterior. Doutor Marcelo, o próximo processo é seu, 207, da Gerote Costa Participações, que também é um repetitivo. Quando estiver disponível, doutor Marcelo, pode ficar à vontade. Doutor Marcelo, microfone. Não, é que deu uma oscilada aqui no meu sinal. Então, vamos lá. Esse aqui é um processo, eu acho que ele é simples. Vamos lá. Bom, eu posso ir direto para o voto, presidente? Ok, pode sim. Tá. Então, bom, é uma declaração de compensação e com aquela velha, aquele arrazoado de sempre do despacho decisório eletrônico, de que o crédito estava integralmente, o DARF estava integralmente vinculado a um outro débito. Na preliminar, em sede preliminar, a recorrente ela pede que o processo que o desfecho seja favorável a ela, porque o prazo de 360 dias entre a data da protocolização da DICOMP e a da ciência do despacho decisório suplantou os 360 dias do artigo 24 da 11457. Tá? E aí ela cita, aí eu trago aqui a decisão do STJ que diz que aquele artigo 24 se aplica ao processo administrativo fiscal. Tá? Depois ela também diz que, na verdade, ela pagou COFINS indevidamente, porque seriam receitas de exportação. E aí ela apresenta a base de cálculo da COFINS, ela fez uma montagenzinha da base de cálculo da COFINS mostrando o crédito. Tá? Eu neguei provimento ao recurso por esses motivos. Primeiro, de fato, os 360 dias se aplicam ao processo administrativo fiscal, porém não existe uma sanção, né? Então,
é uma determinação de que os processos realmente têm que ter 360 dias, eles já tiveram repercussões aqui no CARF, inclusive, quando se fala da incidência de juros sobre o crédito presumido do IPI, mas o fato é o seguinte, é que esse mandamento não determina, né, a conclusão do processo administrativo, né, de forma favorável ao contribuinte. Então, eu acho que não, o pleito da recorrente não procede. Com relação ao crédito tributário propriamente dito, tá? O que acontece? Ele não trouxe a escrita contábil, né, conciliada com a base de cálculo que ele apresentou. Então eu entendo que o conjunto ele não cumpriu com o encargo probatório que lhe cabia na condição de empresa que pleiteia o reconhecimento de um direito creditório. E por isso eu neguei provimento ao recurso. Ok. Colegas, alguém quer algum esclarecimento do voto, doutor Marcelo? Então, podemos partir para o julgamento. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Ok. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Com o relator. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 207, foi, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Como é o repetitivo, um lote repetitivo, essa mesma decisão vai ser reproduzida nos itens 208 até o 213. Aí nós temos agora um outro processo, que também é de um lote repetitivo, é o processo do item 214, recorrente à Companhia Brasileira de Locações. Doutor Marcelo também... Ah, não, está retirado aqui, desculpe. 214 foi retirado pelo contribuinte. Então, 214 nós não vamos nos manifestar, por consequência, o repetitivo também foi retirado, né? Que é o 214 até o 223. Aí nós voltamos agora, nós fomos para o 224, Carambi Alimentos Limitada, também é um lote repetitivo. Doutor Marcelo também é relator desse. Doutor Marcelo, quando estiver disponível, Carambi Alimentos, item 224 da pauta. Eu vou sempre partir para o voto direto, que eu não achar que é apropriado, aí o senhor me chama a atenção quando o senhor achar que eu me excedi, por favor. Mas, doutor Marcelo, o senhor fala em partir para o voto, mas o senhor sempre faz o relatório e o voto, é que o senhor faz junto. Não. É que o senhor fala em partir para o voto, é que vocês, vou negar provimento, aí até assusta. Não, mas eu falo, não, isso aí, isso é aquilo, e aí então é sempre o relatório e o voto. Não, é que eu quero dizer o seguinte, eu não vou ler o relatório. Sim. Eu vou relatar o processo, eu vou dizer o que aconteceu e depois eu entro. Mas eu não vou ler o relatório. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Esse é mais uma não homologação de compensação, tá? Na decisão da DRJ, né, consta que, após a ciência do despacho decisório, a recorrente entregou a DCTF retificadora e que, diante disso, pela manifestação de inconformidade, pleiteou o reconhecimento do direito. A DRJ considerou legítima a DCTF, mas ela indeferiu o pleito porque ela queria uma explicação sobre a origem do crédito. E ela ainda disse assim, eu reproduzi um pedaço, ela diz assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstrasse a existência do direito creditório, a explicação sobre a origem do crédito e nem mesmo a EFD, contribuições retificadora, não se pode considerar por si só a DCTF retificadora como instrumento hábil. Já no recurso, ele contestou a legalidade da vedação do aproveitamento do crédito e a compensação previstas no artigo 65, em razão de erros
a legalidade da vedação ao aproveitamento em razão de erros formais de EFD e DCTF. Mas, de qualquer maneira, ele falou, bom, mas como a DRJ negou por causa disso, aí ele transmitiu uma EFD retificadora, né, em que ele mostra COFINS no montante em que ele achava que era o realmente devido, comparando com o que ele havia recolhido, realmente haveria, em princípio, um direito creditório. E aí ele trouxe umas decisões aqui que eu reproduzi. Eu estou meio traumatizado, então eu estou colocando tudo que o cara alega, eu estou colocando no meu voto, sabe? Eu acho que não assiste razão, porque, bom, de pronto eu consigno, eu concordo plenamente, né, que pelo princípio da legalidade, erros formais não elidem o direito ao crédito. Porém, a gente tem a questão do 170, que fala de liquidez e certeza, e a gente tem o ônus probatório do 373 do CPC. Tá? A DCTF, de fato, como ele defendeu, é um instrumento de confissão de dívida, mas ela não é suficiente para provar a robustez do direito creditório. E aí eu digo, né, que tipo de prova eu me referiria seria o demonstrativo da base de cálculo, devidamente conciliado com a escrita contábil e com as notas fiscais. Tá? E o que não foi apresentado pela recorrente. Ela também traz, assim, sobre insuficiência das provas apresentadas, faz ser necessário mencionar que na peça de defesa a recorrente dá a entender que a DRJ teria indeferido o pedido pelo fato da EFD Contribuições não ter sido apresentada, e que, diante disso, a transmissão da retificadora e a juntada de cópia aos autos seria suficiente. E eu venho dizendo, olha, esse argumento ele não procede, porque ela não falou só, ela não negou só porque a EFD não teria sido retificada, ela disse que não foi apresentada a origem do crédito. Né? Eu até, lá em cima, eu reproduzi um trecho da decisão de piso. Então, em função da incompletude das provas, eu neguei provimento ao recurso voluntário. Presidente, é o meu voto. Ok, Tomacelo, obrigado. Alguém quer algum esclarecimento do voto? Então, passar a votação. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Acompanho o relator. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho totalmente, presidente. Eu também acompanho o relator integralmente, então, para o Caraí ficou, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão, ela vai ser reproduzida... Eita, calma aí, deixa eu chegar aqui, que a gente está aqui. 225 ao 238. Ao 238. O próximo item da pauta é Balarote, comércio de materiais de construção, item 239, que é do Dr. Salvador e também é um lote efetivo. Dr. Salvador, quando estiver disponível, comércio de materiais de construção SA. Já está na pasta aí, eu só preciso me recordar do caso, porque faz tempo já que eu fiz esse voto. E tinham dois, né? A Balarote tinha dois. Um deles foi... Os dois são repetitivos e um foi retirado de pauta. Deixa eu ver qual foi que ficou aqui, tá? Eu me lembro que o teu foi retirado de pauta junto com o meu, cara. Mas esse não... Vai ver se não é esse aqui, hein, cara? Não é, esse aqui ficou. Ao final 2012 e 14, não é isso que está no 238? Isso, 2012 e 14. Tá. O que foi retirado é outro. Mas é o mesmo contribuinte, mas a causa é diferente. Esse aqui é o seguinte, é decomp não homologada por aquela conferência eletrônica de pagamento alocado integralmente utilizado para débitos do contribuinte, né, despacho eletrônico. Deixa eu só lembrar aqui. O contribuinte ele foi cientificado no despacho decisório por edital, e ao se manifestar, né, ao apresentar a manifestação de conformidade, ele disse que o seu crédito decorre de ter incluído na receita bruta, no período de dezembro de 2002,
receitas financeiras. E como foi julgado inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 1º da 9.618, esse montante de receita financeira que ele incluiu na base de cálculo da PIS e COFINS, ele seria crédito dele e estaria com direito à compensação. A DRJ, ela deu parcial provimento, mas por que ela deu parcial provimento? Porque ela acolheu os argumentos de que receita financeira não é tributada por PIS e COFINS, nos termos da 9.618, mas não homologou, manteve a não homologação da compensação por falta de liquidez e certeza do crédito, por falta de demonstração desse crédito, né, desse pagamento indevido. Então, aqui eu faço no meu voto, já indo para o voto aqui, dando uma de Marcelo, eu faço todo aquele argumento que a gente sempre faz, né, de que nas compensações em que há um despacho eletrônico, essa retificação da DCTF, ela pode ser feita depois do despacho eletrônico, isso não era um impedimento, que bastaria, então, o contribuinte trazer documentos contábeis e fiscais que fossem capazes de suportar, né, de subsidiar a demonstração do crédito que ele pleiteia, que ele declara, e o ônus é dele, por conta de ser uma declaração de compensação, ou mesmo num pedido de ressarcimento. E aí, deixa eu ver aqui. Então, com o julgamento, estou no meu voto já na página 5, já na penúltima página, tá? Depois que eu transcrevo aqui um acórdão dessa questão de prova. Então, com o julgamento da demanda pela DRJ, que negou o provimento pela falta de liquidez e certeza, a recorrente, em seu recurso voluntário, juntou alguns documentos entendendo ser suficientes para a prova do crédito. Eu analisei esses documentos, quais são? Ele trouxe uma folha do balancete, uma folha do razão, e uma ficha 20A da DIPJ. Eu analisei esses documentos e eu entendi que eles não seriam suficientes para subsidiar a comprovação desse crédito que ele declara, tá? Então eu coloco aqui, aqui, ó. No entanto, analisando-se a prova as provas juntadas, verifica-se que são insuficientes para a prova da liquidez e certeza do crédito alegado. Explico. Analisando a DIPJ, nas folhas 92, verifica-se que a recorrente juntou apenas a ficha 20A, correspondente ao cálculo da COFINS. Na linha da receita bruta, consta o valor de tanto, o valor cheio, né, total do período, porém não é possível concluir se dentro deste valor estão as receitas financeiras. A partir dessa base de cálculo, apura-se um débito de COFINS de tanto. O balancete de verificação, folha 78, que ele trouxe, contém apenas a folha com as receitas financeiras, não sendo possível conferir a conta de receita com vendas, a receita bruta, para fins de conciliar com o valor informado na DIPJ. O razão juntado também se relaciona apenas com as contas contábeis referentes às receitas financeiras, juros de investimento, juros recebidos, descontos, enfim, as quais somadas chega-se ao valor de tanto, pouco superior ao montante informado em sede de defesa. Então, o que eu penso aqui, mesmo se eu baixasse em diligência, a auditoria fiscal não seria conclusiva, tendo em vista a impossibilidade de conciliação da receita bruta com as receitas financeiras, diante da insuficiência de provas capazes de demonstrar que tais receitas foram tratadas como receita bruta na época dos fatos, não tendo sendo juntado nem mesmo a DRE do período. Com o seu retorno, também não haveria subsídios para o julgamento da causa pelo reconhecimento do crédito. Em que pese a disposição legal pelo tratamento de receitas financeiras como receita bruta na época dos fatos e diante ainda vigente do artigo 3º, não é possível saber se a recorrente efetivamente as incluiu na receita bruta. Então, não tem como eu saber, pelos documentos que ele trouxe, se aquele montante de receita financeira que ele alega foi incluído na receita bruta. Ele não trouxe documento para eu fazer esse tipo de conciliação, de verificação inicial. E as razões para ele não ter incluído a receita financeira na época são diversas. Ele pode ter até uma ação judicial na época que ele estava discutindo isso e que não foi informado, enfim. Então, eu entendo que ele não trouxe nenhum tipo de elemento probatório que pudesse causar uma dúvida ou algum elemento que pudesse ensejar uma baixa em diligência. Então, eu entendo que ele não se desincumbiu dessa prova e eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Salvador, obrigado. Alguém quer alguma dúvida do voto? Vou passar a votação, então. Doutora Lisiane, doutor Salvador está negando provimento ao recurso. Como vota, por favor? Acompanhe o relator. Ok, doutor Marcelo? Acompanhe.
Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, foi negar provimento ao recurso voluntário para o item 239 da pauta, Balarote, Comércio, Materiais e Construção S.A. Essa mesma decisão vai ser reproduzida para os itens 240 até o item até o item 256. Então, todos eles negado provimento. São repetitivos. O próximo item seria o 257, que está retirado de pauta pelo contribuinte, a pedido do contribuinte, 258 também, 259 também, que são todos da empresa Raiva do Brasil Hidráulica, que foram retirados. E aí a gente vai entrar no processo número 260, que é da doutora Lisiane, que é Protenidos da UDAG Limitada. Doutora Lisiane, eu vou dar um intervalo, tá, de 10 minutos para a gente tomar uma água, e aí a gente retorna com o item 260 da pauta, ok? Então, doutora Fabi, pode interromper a gravação, por favor. Encerrando a gravação.